Dia, meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos no quinto dia de formação do desapego das coisas do mundo. Peçamos à Santíssima Trindade, para que nos ajude neste momento a dar continuidade nessa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Espírito Santo, iluminai-nos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. A misericórdia de Deus nos dará muitas vezes além do que o necessário. O que seria por justiça a nós recebermos? Você consegue perceber as vezes em que Deus agiu com misericórdia e compaixão às suas falhas? Se você fosse juiz, qual da sentença a se daria? Céu, purgatório ou inferno? É muito ruim não ter uma referência para seguir. É péssimo não sentir piedade, não saber de onde veio e nem para onde vai. Nos desperta um sentimento de frustração e de vazio, mas não se compadecer da dor do outro desperta uma frieza que até nos assusta. Você tem sido misericordioso com os seus irmãos? Em quais situações você precisa ter mais misericórdia? É uma perguntinha para nós refletirmos, naquilo que nós devemos ter mais misericórdia com os nossos irmãos, seja na família, seja fora, que a gente tem sempre que trabalhar algo, É igual eu mesmo, às vezes eu chego no trabalho, eu falo, Senhor, me dá paciência para que eu possa não reclamar de nada hoje, né? Mas aí daqui a pouco, infelizmente, vem uma benção, acaba, tirando a gente ali daquilo que a gente estava imaginando fazer naquele dia, mas nem por isso eu vou desanimar. Eu peço perdão a Deus naquele momento, se eu falhei, se eu não agi conforme Ele queria, mas vou continuar tentando, vou continuar pedindo a Deus para que eu haja com paciência, para que eu haja com misericórdia diante das situações, e isso vai fazendo a gente trabalhar um processo em nós, para que a misericórdia de Deus nos ajude cada vez mais a nos tornarmos pessoas misericordiosas, pessoas de um coração puro. E isso é estar trabalhando o tempo todo, porque isso sempre vai acontecer. Situações, que nós precisamos agir com mais misericórdia. E a gente devemos pedir ao nosso Senhor, por intermédio de Maria, para que nos ajude cada vez mais a trabalhar esse processo. Igual tem um ditado que diz, é verdadeiro. Às vezes a gente pede paciência a Deus. Senhor, me dê paciência. E Deus vai te dar. Só que Ele vai colocar situações na sua vida que vai te exigir você ter paciência. Essa é a verdade. Porque se você pede paciência e Deus coloca tudo fácil na sua vida, onde é que vai ser trabalhada essa paciência? Não vai ser trabalhada, porque está tudo fácil. Agora, quando você pega, aqueles tubarõezinhos no seu dia a dia, que fica ali no seu calcanhar ali, dando aquelas mordidas para poder te tirar do sério, e é justamente nesses tubarãozinhos que você tem que trabalhar a misericórdia, a paciência, a compaixão, tudo isso. Então eu acredito assim, que a partir do momento que você vai viver um processo de conversão na sua vida, Deus vai permitindo aquilo que precisa ser trabalhado em você, Deus vai, é igual assim, Pô, por que às vezes eu estou numa situação dessa? Porque na realidade você está numa situação dessa, eu estou numa situação dessa, porque é nós mesmos que precisamos melhorar. Porque nunca é o outro. Quem que precisa melhorar é nós. E eu vejo que esse ato de misericórdia, essas virtudes que Maria também traz para nós, é justamente para que nós melhoremos, nós mesmos.
E isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso quando você olha com os olhos da fé, né? Quando você olha com os olhos da fé, isso se torna maravilhoso. Que aí a gente vai lá, né, pegando o trecho de Santa Teresinha, do Menino Jesus, cada situação difícil, ela entendia o quê? Deus está permitindo para que eu suba, né? Isso, perdão. Para que eu suba um grau na fé. Olha só que lindo. Olha só, ela chegou num grau de santidade tão grande que cada situaçõezinha da vida dela, ela entendia que Deus permitindo para que ela subisse um grau na fé. E isso é maravilhoso. Quando a gente trabalha isso, todos os obstáculos que você passa a ter na sua vida, você enxerga que Deus está permitindo situações para que te torne uma pessoa ainda melhor. Mas isso é graça de Deus. Nós devemos ter sempre esse pensamento. Isso é graça de Deus, não mérito nosso. Tá bom? Seguimos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É necessário fazer comparações. É necessário fazer comparações, mas não entre eu e as pessoas do meu convívio. Mas essa comparação deve ser entre eu e a Virgem Maria. Olhando para Nossa Senhora, quais as virtudes que você mais se assemelha a ela? Você tem. Você também é uma pessoa que apresenta a pureza e a inocência? O que te deixa impuro no seu coração? Né? Aqui cada um reflete aquilo que te deixa impuro. Isso é uma. Cada um deve fazer, né, aquilo que ele acha e, e trazer para fazer uma análise e trabalhar as virtudes de Nossa Senhora para poder mudar esta resposta aqui. O que te deixa impuro o seu coração? Trabalhar isso para que passe a ser puro, para que passe a ser um coração puro, livre das maledicências, livre daquilo que nos afasta de Cristo, né? Então, nisso aqui, cada um avalia, né, do jeito que ele acha que ele precisa melhorar o seu coração. Eu vejo dessa forma. Quais são as pessoas que te levam para o céu? Quais os, quais as devidos, quais os devidos seus pensamentos, suas palavras apresentam um comportamento despudorado ou obsceno? Muitos costumam se alimentar de pensamentos eróticos e fantasias comportamentais. E você, com suas práticas e com seu corpo, fazem dele o templo do Espírito Santo? Isso aqui também é bem interessante para nós. Algumas pessoas costumam usar roupas sensuais, decotadas ou curtas para melhor mostrar o seu corpo. Você consegue domar os seus desejos carnais? O que mais você tem dificuldade para controlar? Isso aqui, gente, é quando a gente passa. Eu vou voltar nessa pergunta aqui. E você, com as suas práticas para com o seu corpo, fazem dele um templo do Espírito Santo? O nosso corpo, gente, ele é templo do Espírito Santo. Então, quando se fala de você se expor o seu corpo, né, a gente temos que pensar muito bem sobre isso. Porque isso não agrada a Deus. A verdade é essa, né? Então, o seu corpo, ele é o templo aonde o Espírito Santo habita. Então, quanto mais nós andarmos, né, com roupas mais fechadas, roupa que não expõe o nosso corpo, né? Deus quer isso da gente. Mas é como a gente tem falado e estudado nos outros vídeos.
Se nós formos agir conforme o mundo quer, aí nós vamos andar de qualquer jeito, tá? Então eu vejo muito isso. O corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós também devemos, né? Nós devemos agir, cuidar desse corpo conforme Deus quer. Eu falo por mim, antes da minha conversão, eu gostava muito de andar com uma camiseta bem decotada, bem, né? Só que hoje não. Graças a Deus, pela luz do Espírito Santo, Deus me mostrou que isso não é necessário. Entendeu, gente? Isso não é necessário. Eu estou falando por mim da minha conversão. Né? Porque quando nós estamos com o espírito mundano, a gente não age dessa forma. Mas quando a graça de Deus age em nós, nós queremos fazer de tudo para agradar a Deus. Mas é igual eu estou falando com vocês. E isso não é da noite para o dia. Isso é um processo. Isso é um processo que a partir do momento você vai deixando Deus Deus agir no seu coração, ele vem com todas as suas maravilhas e começa a te corrigir. Corrigir mesmo. E ele começa também a te moldar. Né? Ele vai colocando dentro de você tudo aquilo que você fazia, que ofendia ele, que você passa a enxergar que você não quer mais fazer. Porque você sabe que isso não agrada a Deus. Então você passa, a partir do momento que você passa a ser guiado por Deus, você quer se vestir melhor? Você quer andar melhor? Por quê? Porque você quer andar conforme a vontade de Deus. E isso é maravilhoso. Porque aí, igual eu estou falando, as nossas ações começam a refletir nas pessoas que estão próximas de você. Né? Então, o que a gente deve ter é justamente isso, que o Espírito, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós devemos tratar ele com muito respeito. Nós devemos tratar o nosso corpo com muito respeito, porque sabemos que é o Espírito Santo que habita nele. E assim seguimos. Né? E agora nós vamos falar um pouquinho do catecismo, né, da igreja. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1034. Jesus fala muitas vezes de Geena, o fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim da vida acreditar e converter-se, na qual podem perder-se ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos muito severos que enviará os seus anjos que tirarão do seu reino todos que praticarem a iniquidade e hão de lançá-los à fornalha ardente. Mateus 13, 41, 42. E sobre eles pronunciará a sentença: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, 41. No Catecismo da Igreja Católica 1035, a doutrina da Igreja afirma que a existência do inferno é uma eternidade. As almas do que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte os infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A principal pena do inferno consiste a separação eterna de Deus, o único em que o homem pode ter a vida e a felicidade para o que foi criado e que aspira. Número 1036 do Catecismo. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja a respeito do inferno são pelo sentido de responsabilidade com que o homem deve se usar a sua liberdade, tendo em vista o destino eterno, constitui ao mesmo tempo em um apelo urgente à conversão.
Jesus fala: entrai pela porta estreita, pois larga é a perdição e espaçosa. O caminho que leva à perdição, e muitos são os que seguem por eles. Que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, como são poucos aqueles que entram. Mateus 7, 13 e 14. A purificação final ou o purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todos purificados, embora seguro da salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na glória do céu. A igreja chama o purgatório e a purificação final dos eleitos, que é absoluto e distinto do castigo dos condenados. Gente, eu quero pegar um pedacinho desse aqui que Jesus fala: entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçoso. O caminho que leva à perdição e muitos que seguem por ele. Que é estreita, a porta é apertada e o caminho que leva à vida, como são pouco aqueles que encontram. Jesus fala aqui, bem claro: o reino do céu é a porta estreita. Então, ele quer dizer o quê? Ou vocês rompem com o mundo, ou vocês terão o fogo eterno. E Jesus é muito claro. Ele mandará os seus anjos mesmo. E isso, gente, é uma verdade que nós, cristãos, não digo só católico, digo cristão no geral que diz ser servo de Cristo, que nós temos que trazer isso para nós, porque é uma verdade. Se nós não mudarmos o nosso comportamento, se nós não nos arrependermos de nossos pecados e morremos em pecado mortal, é o inferno. Isso são as palavras do nosso próprio Senhor. E as pessoas, né, infelizmente, aí entra aquela parte que a gente estava estudando um pouquinho agora aqui, que você pega o seu corpo, você trata de qualquer jeito, né? Usa qualquer roupa de qualquer jeito, como se isso não ofendesse a Deus, né? E a gente sabe se amanhã a gente vai estar aqui? Jesus nos alerta para isso, para que a gente ande com Ele, afastando-se as coisas do mundo, porque ninguém sabe o dia e a hora. Então nós devemos estar preparados para esse dia. Nós devemos estar sempre buscando a Cristo, fazendo as nossas confissões, arrependendo de nossos pecados e buscando a Cristo para que nós, pela graça de Deus, ainda vá para o purgatório. Porque é como diz aqui, no parágrafo 1031 do Catecismo, a igreja chama o purgatório a estação purificação final dos eleitos, olha, que é absolutamente distinto dos castigos dos condenados. Então, o purgatório para nós, eu vejo que Deus, na sua infinita misericórdia, abraça nós, né, para expurgar tudo aquilo que a gente já o ofendeu, né, e dizer: venha, meu filho, venha para o reino do céu. Esse tempo que você esteve no purgatório foi para mim terminar de purificar você. Então nós, se formos para o purgatório, é motivo de alegria. Porque no tempo e na misericórdia de Deus, nós estaremos face a face com Ele no reino dos céus. Gente, eu estou até meio emocionado de falar isso, porque nós, infelizmente, como falhos e pecadores, né,
A gente tem um Deus que é maravilhoso, que apesar da gente machucar tanto, tanto o coração dele, da gente machucar tanto o coração dele, ele ainda preparou o purgatório para nós, para que ele nos leve para o céu. Então, se a gente colocar isso dentro de nós, se a gente refletir como Deus é maravilhoso, como Deus cuida da gente, a gente muda de vida. A gente não quer ter mais aquela vida antiga que a gente tinha, porque só em Cristo Jesus nós vamos encontrar a misericórdia e a força para enfrentar esse mundo tortuoso, que só quer o mal das pessoas, que só querem explorar. Mas em Deus nós encontraremos o conforto até depois da morte. Isso é maravilhoso, gente. Isso é uma graça. Então que nós devemos sim afastar das coisas do mundo e deixarmos sermos guiados por Cristo Jesus. Porque esse é um caminho de bênção para mim, para você, para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa. É um caminho maravilhoso. Amém? Hoje terminamos, o 5º dia aqui, nesse encontro. E só gratidão a Deus. Perdão pela garganta seca. Mas só gratidão a Deus por tudo, Que a Nossa Senhora abençoe e interceda por cada um de vocês nesse dia. Que nós estaremos, amanhã, se Deus quiser, junto novamente com a graça do nosso Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.